Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para o vídeo de prévia do jogo do Real Madrid deste sábado, Real Madrid-Mallorca, terceira rodada de La Liga. Vou trazer para vocês alguns dos destaques da entrevista coletiva do Xabi Alonso e do que a gente tem de novidades, qual pode ser a escalação, será que a gente vai ter surpresa como tivemos na última? Sobre isso que vou falar com vocês e antes de mais nada, sempre aquele pedido para vocês se inscreverem aqui no canal para ajudar este canal a crescer, deixarem o like, porque aí o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema e sempre aguardados os comentários de vocês por aqui. Outro pedido também é para quem quiser ser alertado dos novos vídeos, ativa aí as notificações para receber esse envio aí, para saber a hora que eu publico os vídeos por aqui. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse Real Madrid-Mallorca, terceira rodada de La Liga. O Real Madrid volta a jogar em casa, estreou em casa, na última rodada jogou fora de casa contra o Real Oviedo e agora recebe o Mallorca no estádio Santiago Bernabéu. Um Real Madrid que somou até agora todos os pontos, né? Dos 6 disputados o Real Madrid tem na tabela de classificação. Um Real Madrid que começou a temporada solucionando, pelo menos de momento, um problema do final da última temporada, ou a gente pode dizer da última temporada inteira, que é o sistema defensivo. O Real Madrid, nesses primeiros 2 jogos da temporada, ainda não sofreu gols, são 4 gols marcados e nenhum gol sofrido pelo Real Madrid de Xabi Alonso até aqui. Vai enfrentar o Mallorca, que começou a temporada com dificuldades, ainda tá terminando aí nesses últimos dias de janela de transferências de ajeitar bem o seu elenco. O Mallorca que nesse momento, quando a rodada ainda não começou, é 16º na tabela de classificação, empatou um jogo, ou seja, tem 1 ponto somado e tem uma derrota, marcou apenas 1 gol e sofreu 4. Chama atenção porque geralmente os times do Thiago Barrasate, que é o técnico do Mallorca, costumam ter mais o poder defensivo que ofensivo, né? Mas enfim, vamos ver o que o Mallorca vai conseguir fazer nessa temporada. E começou aí com esses números ruins para um técnico que geralmente se preocupa muito com o sistema defensivo. Para os palpiteiros e palpiteiras de plantão sempre por aqui, a dica é o seguinte: antigamente, se a gente for olhar o retrospecto desse duelo, o Real Madrid está a 9 jogos consecutivos, só somando vitórias jogando em casa contra o Mallorca. Mas se a gente for olhar nos últimos resultados, somando em casa e fora de casa, é verdade que não faz muito tempo que o Mallorca conseguiu vencer o Real Madrid. Mas, antigamente, o Real Madrid vencia os jogos contra o Mallorca com placares bastante elásticos e conseguindo marcar muitos gols. Não é assim agora. Recentemente, esse duelo tem sido um duelo de 1-0, 1-1, 0-1. O último jogo foi uma vitória do Real Madrid 2-1 no Bernabéu. Mas é um jogo que não tem tido características de ser um jogo muito aberto. Vamos ver como é que vai ser nessa temporada, que o Mallorca, em princípio, começou a temporada com algumas dificuldades defensivas, e vamos ver como é que vai ser o Real Madrid, que no primeiro jogo teve muita dificuldade para entrar na área contra defesas muito fechadas, que foi o caso do Osasuna, mas contra o Oviedo conseguiu aproveitar os momentos de mais audácia, digamos assim, do rival para conseguir contra-atacar e ampliar o placar. Então, tô curiosa para ver como é que vai ser o funcionamento do sistema ofensivo do Real Madrid, caso o Mallorca faça o que o Osasuna e o Oviedo fizeram até agora, que foi se fechar. Se o Real Madrid vai conseguir encontrar mais espaço para poder marcar mais gols. Vai ser, no mínimo, interessante. Kylian Mbappé, 3 gols em 2 partidas até aqui em La Liga, soma 1 gol em cada uma das rodadas até agora do Campeonato Espanhol e vinha de 5 rodadas consecutivas marcando no ano passado, então na temporada passada. Então o Mbappé soma 7 rodadas consecutivas de La Liga, balançando as redes, ele que está tentando ir atrás de um recorde do Real Madrid, que é do Cristiano Ronaldo, que, se eu não me engano, são 10 rodadas consecutivas marcando gols em La Liga. O Mbappé está atrás disso. São 12 gols nos últimos 7 jogos do Campeonato Espanhol, lembrando que o Mbappé terminou a última temporada como artilheiro do Real Madrid e já começou essa temporada como artilheiro da equipe. Vamos ver se o Mbappé volta a marcar, mas esse início de temporada tem sido muito artilheira do Kylian Mbappé, que está atrás de igualar esse registro aí do Cristiano Ronaldo. Os outros jogadores que marcaram em rodadas consecutivas de La Liga já estão para trás do Mbappé.
O único que ainda ele pode alcançar é Cristiano Ronaldo. Sobre quem volta e quem tá fora desse jogo, o Bellingham continua fora depois da operação no ombro, tá passando pelo processo de recuperação, é um pouquinho demorada a recuperação, ele só deve voltar em outubro. E as boas notícias para o Xabi Alonso, não tanto pensando nesse jogo, mas sim pensando no que vai vir depois da data FIFA, porque depois da data FIFA o Real Madrid volta a jogar o Campeonato Espanhol, mas já começa a Champions e já vai ter um calendário mais carregado do que nesse início de temporada. O Endrick trabalhou com bola essa semana, pisou o gramado, trabalhou fazendo trabalho específico, mas com bola. O Mendy também e o Camavinga tá na reta final também do processo de recuperação. Então, depois da data FIFA, o Xabi Alonso pode começar a ir pouco a pouco tendo o retorno desses 3 jogadores. O Bellingham vai demorar um pouquinho mais, mas são jogadores que podem sair do departamento médico e ajudar muito o Real Madrid. Inclusive, o Xabi Alonso falou sobre o Camavinga especificamente, que ainda não jogou com ele, né? A gente teve uma lesão do Camavinga lá atrás que o impediu de jogar o Mundial de Clubes e agora essa lesão no início da temporada, mas o Xabi Alonso disse que é um jogador que tem características muito interessantes de jogador moderno e que vai poder dar muito ao Real Madrid. Fica aquela dúvida da gente ver em que posição que o Xabi Alonso vai utilizar o Camavinga, que é um jogador que pode jogar de primeiro, de segundo, mais aí complicado, terceiro homem do meio de campo e até na lateral esquerda. O Ancelotti já utilizou ele. Vamos ver como é que o Xabi Alonso vai aproveitar o Camavinga quando ele voltar de lesão. Sobre entrevista coletiva, antes de passar para vocês o que deve ser o time do Real Madrid, a entrevista coletiva do Xabi Alonso hoje não durou muito, foi mais curta do que as últimas que a gente tinha acompanhado. Ele falou inicialmente que espera que o time continue crescendo nesse jogo contra o Mallorca. O Xabi Alonso ainda não conseguiu implementar exatamente tudo que ele quer dentro desse novo Real Madrid, o Real Madrid agora com a cara dele, mas a gente já vai vendo que o time vai pegando algumas dinâmicas de trabalho e principalmente de controle de jogo com e sem a bola, que é o que o Xabi Alonso vai querer fazer nesse seu trabalho do Real Madrid. Depois ele confirmou uma das dúvidas, né, dizendo que o Dani Ceballos fica no Real Madrid, não vai sair. Teve aquela proposta do Olympique de Marseille, que chegou a negociar com o Real Madrid, mas depois o Dani Ceballos parou para pensar. Se falava em o Betis ter chegado por aí, mas de acordo com o Xabi Alonso, em princípio, o Dani Ceballos fica e inclusive ele disse que acredita que o elenco do Real Madrid está fechado para a temporada, a não ser que aconteça alguma surpresa aí nos últimos momentos dessa janela de transferência. Sobre os insultos racistas ao Vinícius Júnior no jogo contra o Real Oviedo, o Xabi Alonso falou que o time precisa estar acostumado em enfrentar ambientes hostis, mas que no caso dos insultos racistas, as autoridades têm que entrar. A La Liga divulgou aí as informações sobre esse jogo, né? E vai denunciar, já denunciou os cantos racistas ao Vinícius Júnior. Televisão o El Dia Depois, um programa muito famoso do futebol aqui na Espanha, captou durante o jogo cantos racistas ao Vinícius e ao Kylian Mbappé. A La Liga denunciou mais um processo aí agora para o Real Oviedo em relação a insultos racistas, que a gente imaginava que já teriam diminuído, mas toda a temporada são novos campos aqui do futebol espanhol com denúncias em relação a insultos racistas dentro dos campos de futebol. Sobre sorteio de Liga dos Campeões, Xabi Alonso falou que o caminho é exigente para o Real Madrid e diz que vamos ver como é que o Real vai encaixar a logística do jogo no Cazaquistão, porque vai ser uma viagem muito longa. O Real Madrid, obviamente, vai com voo direto, mas é uma viagem quase intercontinental, e é intercontinental, porque é quase na China, na fronteira da China. Então vamos ver, até a hora de gravação desse vídeo a gente não tem ainda datas dos jogos da fase de Liga da Champions, mas vamos ver aonde esse jogo no Cazaquistão vai cair dentro da organização do Real Madrid, porque é uma viagem longa, o time costuma jogar em semana de Champions no sábado, aí se tiver esse jogo na terça, vai ter que de repente jogar no sábado e viajar direto depois do jogo, para já chegar lá, para poder descansar um pouco e depois ter a prévia do jogo. Enfim, é uma logística complicada de organizar, porque é um voo de muito tempo. Geralmente os voos das competições europeias são 2, 3, 4 horas de voo, né, aqui, mas para enfrentar os outros times, né, mas no caso de ir pro Cazaquistão, que tá muito longe, Almaty ainda tá mais longe ainda. Vamos ver aonde que cai dentro do calendário e como é que o Real Madrid vai organizar esse jogo no Cazaquistão. E de novo, Vinícius Júnior e Rodrigo foram temas na entrevista coletiva.
O Xabi Alonso não quis revelar qual dos dois vai ser titular amanhã na ponta esquerda, mas disse que o Rodrigo já se mostrou diferencial para o Real Madrid jogando em diferentes posições, mas que é uma muito boa para ele jogar pelo lado esquerdo, que ele jogou no último jogo, foi titular na ponta esquerda, que ele mostrou um jogo associativo, 1 contra 1 e uma dinâmica de jogo muito boa, que o retorno do Rodrigo é uma muito boa notícia para o Real Madrid, ele entrar de novo na dinâmica do time, depois de ter ficado fora dos 2 últimos jogos antes do último no qual ele foi titular. E sobre o Vinícius Júnior, o Xabi Alonso disse que espera que ele faça uma grande temporada e trouxe que ele entrou no último jogo, começou no banco de reservas, entrou, foi determinante para o resultado do Real Madrid na partida, né? O Real Madrid estava ganhando por 1-0, mas o Oviedo estava atacando, o Vinícius entra, consegue dar uma assistência e marcar um gol. E diz que é um jogador fundamental para essa temporada do Real Madrid. Então o Xabi Alonso falou sobre os 2 jogadores do Real Madrid. Talvez quem jogue amanhã na ponta esquerda, nesse jogo contra o Mallorca, seja uma das grandes dúvidas da partida, mas talvez não seja a única. Porque o Xabi Alonso falou que nesses jogos agora de agosto ele vai fazer bastante rodízio no time. Tem 5 jogadores que até agora não jogaram todos os minutos, ou seja, não foram substituídos e começaram como titular nos 2 jogos do Xabi Alonso nesse início de temporada. Courtois, Valverde, Tchouaméni, Hausen e Carreiras. Tudo indica que a gente vai ter de novo rodízio no elenco do Real Madrid. Vamos ver quem é que vai começar no time titular e quem serão as opções do banco. Tudo indica que o Courtois vai ser o goleiro, vamos ver quem vai ser o lateral direito, o Trent Alexander-Arnold, que não foi convocado com a seleção da Inglaterra, e Carvajal, que voltou a ser convocado com a Espanha. Primeiro jogo foi o Trent, no segundo foi o Carvajal titular. Dupla de zaga, o Hausen jogou tudo até agora, vamos ver se ele continua no time titular. No primeiro jogo, quem jogou com ele foi o Militão e no segundo foi o Rüdiger. O Militão foi de jogar 90 minutos no primeiro jogo para não ter nenhum minuto no segundo. Vamos ver se ele volta agora ao time titular. Na lateral esquerda, Carreiras jogou tudo até agora, vamos ver se ele dá lugar ao Fran Garcia ou não. No meio de campo, Tchouaméni e Valverde são fixos para o Xabi Alonso e o Arda Güler tem sido titular, mas tem sido substituído durante a partida. Vamos ver se ele vai com os 2 ou se ele vai modificar alguma coisa. Acho que difícil, acho que o meio de campo vai ser Tchouaméni, Valverde e Arda Güler até a volta do Bellingham. E aí na frente, o Mbappé é fixo. Na ponta esquerda, vamos ver se ele devolve a titularidade ao Vinícius ou se ele mantém o Rodrigo como titular. E no lado direito do campo, no primeiro jogo foi o Brahim, no segundo jogo foi o Mastantuono titular. Pode ser que seja o Rodrigo titular por ali? Não sei. Tá muito difícil realmente da gente descobrir as ideias do Xabi Alonso nesse início de temporada. A gente tá precisando entender muito como é que vai funcionar. Repito, ele falou que em agosto ele vai fazer esse rodízio e depois vamos ver nos jogos com mais continuidade, jogo a cada 3 dias, porque agora o Real Madrid tem jogado só no fim de semana, qual vai ser a decisão do Xabi Alonso para escalar o time. Mas, por enquanto, bastante mistério sobre qual seria o time ideal do Real Madrid para essa era. Xabi Alonso, neste momento, ele tem feito muitas modificações e vamos ver nesse jogo contra o Mallorca quem serão os escolhidos do Xabi Alonso para começar a partida. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários e, claro, volto no pós-partida. Um beijo para todo mundo, ótima sexta e um bom sábado aí para vocês também.